Olá, queridos alunos do Colégio de São José, eu sou a professora Gláucia Gonzaga, tá? Eu vim aqui para poder dar uma aula muito bacana para vocês, uma aula de filosofia. É lógico que a professora está morrendo de saudade de vocês, nesse momento que a gente está vivenciando, né? Nesse momento da quarentena, de estarmos presenciando essa coisa da pandemia, mas para que a gente possa se preservar, a gente precisa ficar em casa nesse momento, ok? Então, a professora agora vai dar uma aula muito bacana para vocês, à distância, mas muito legal, sobre o capítulo 2, o capítulo 3, que é desconfiar, estranhar e perguntar. Então, para a gente avaliar melhor, prestar melhor atenção nisso que a professora está falando, prestem atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A nossa aulinha de hoje se pauta nisso aqui, ó. Filosofia do 6º ano, desconfiar, estranhar e perguntar, né? Vamos começar com 3 perguntas muito importantes. O que significa desconfiar de algo? Por que se tende a temer o desconhecido? Como o pensar filosófico pode ajudar a entender o desconhecido? Repare só, gente, na primeira perguntinha, desconfiar. Por que a gente desconfia das coisas? Por que a gente não tem uma determinada confiança em determinadas situações? Porque a gente fica com medo de algo que a gente não conhece, de algo desconhecido. E como pensar filosófico pode ajudar a entender o desconhecido, tá? Ou seja, a filosofia tem um papel muito importante nesse processo do conhecimento. E para a gente dar seguimento, desconfiar é duvidar de algo que alguém lhe disse, ou que viu ou ouviu. É querer ter certeza sobre alguma coisa. Então, repare, nesse momento, a gente vai desconfiar quando a gente não tem uma certa segurança. Por exemplo, vou dar um exemplo muito banal, assim. Crianças têm muito medo do escuro. Não vou dizer que eu, como adulto, também não tenho. Também tenho, lógico, né? Faltou energia aqui em casa, eu também fico meio apavorada. Mas por que a criança ela tem tanto medo do escuro? Porque o escuro é algo desconhecido, né? É algo que ela não sabe o que vai encontrar ali naquela situação. É algo que ela vai observar nessa situação e vai ver o que eu vou encontrar aqui? Eu não estou vendo, meus olhos não têm certeza, eu não consigo observar, enxergar as coisas com clareza, né? Então, aí a imaginação da criança vai a mil para poder chegar a entender que aquela situação ali é uma situação que não tem uma determinada confiança para ela, tá bom? Então, o que acontece, gente? Nessa situação, quando a criança se depara com essa situação, a imaginação vai aflorar. A fantasia vai justamente acontecer nesse momento, né? Muita coisa vai acontecer, fantasiar alguma coisa, pensar em alguma coisa, tá bom? Então, o que ela vai fazer nesse momento aí? Dentro dessa criação, é lógico que o ser humano também vivenciou esse momento da desconfiança, da insegurança, quando ele não sabia das coisas. E aí, nesse momento, quando o ser humano ele não entendia das coisas, não tinha domínio sobre determinadas coisas, né, é que ele criou, né, a chamada mitologia. Então, quando os seres humanos não conheciam a realidade ou a verdade das coisas, eles inventaram as explicações mitológicas. E o que são justamente esses mitos? Os mitos têm um objetivo de explicar a realidade, mas de forma fantasiosa. Olha só, ele vai explicar a realidade, vai. Ou seja, o ser humano não estava compreendendo aquilo, mas ele vai explicar de forma fantasiosa, tá? E olha o que eu trouxe aqui para vocês, 2 deuses da mitologia grega, Zeus e Poseidon, né? Por que a professora trouxe a mitologia grega? Gente, vocês precisam entender que a filosofia, ela nasce, tá? Na Grécia Antiga. Então, como ela nasce na Grécia Antiga, é logicamente que a gente vai falar e tratar da mitologia grega. Existiram outras mitologias, professora? Claro,
né? No Egito, você tem mitologia, nos diversos povos antigos. Os nossos índios também tiveram mitologia, né? Então, cada um tem sua forma de explicar a realidade através dessas, né, desses contextos aí. Uma dica aqui interessante que eu vou deixar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, é uma série, né, feita pelo Story Channel, chamada Confronto dos Deuses, que é essa série aqui, tá? Então, o Confronto dos Deuses é uma série do Story Channel que trata sobre mitologia. Ela vai falar sobre Zeus, Poseidon, Hades, Minotauro, as aventuras de Ulisses. Então, esse episódio que eu coloquei aqui na tela para vocês, do Confronto dos Deuses, ele fala sobre Zeus, tá? É lógico que ele é um pouquinho longo, né? Tem 40 minutos, vocês podem assistir aí depois em casa sobre a história de Zeus, né? Sobre a história de diversos outros mitos à vontade. Isso aqui é uma indicação para que vocês conheçam um pouco e como é que os seres humanos explicavam determinadas coisas, tá ok? Então, nós temos aí essa indicaçãozinha para vocês. Agora, deixa eu dar continuidade aqui para vocês nessa nossa aulinha. Então, repare, é lógico que a mitologia, ela vai explicar o mundo até um determinado ponto. Vai ter uma hora que o ser humano vai começar a questionar. Questionar como? Por que esses deuses vão guiar o meu destino? Por que eu tenho que fazer aquilo que os deuses estão mandando? Então, nessa concepção, é lógico que as explicações mitológicas, elas perdem força, tá? Com o passar do tempo, o ser humano queria ir mais a fundo para conhecer as coisas. É nesse sentido que nasce a filosofia. Então, a filosofia ela vai nascer para explicar melhor as coisas ao ser humano, para que o ser humano possa, por ele próprio, conhecer essa realidade. Como? Bom, primeiro que quando a filosofia surge, e eu digo isso para vocês sempre, que eu amo essa disciplina, por quê? A gente começa pela terminologia da palavra, gente. Olha só, a terminologia da palavra filosofia, né, ela é composta por duas palavras gregas muito importantes. Filo e sofia, tá? Filo, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia não é ciência. Filosofia é diferente das demais disciplinas, porque ela é um amor, uma devoção pelo conhecimento, por querer saber. É diferente. Então, dentro dessa situação, a filosofia tem como objetivo fazer com que os indivíduos encontrem a verdade de forma racional através das perguntas, dos questionamentos, da realidade, tá? Então, é papel fundamental na filosofia fazer com que vocês questionem essa realidade, fazer com que vocês busquem a realidade por vocês mesmos, né? Que possam encontrar essa verdade através das perguntas, o que é totalmente normal, gente. Perguntar, questionar. Ninguém sabe de tudo, nasceu sabendo de tudo. Então, questionar e perguntar é fundamental nesse momento, ok? Então, dentro dessa situação, nosso livrinho, né, que é o nosso material SAIS, trouxe aqui um filósofo muito bacana, que é Platão. Então, para Platão, a capacidade de admirar-se com as coisas do mundo confere ao ser humano, aos seres humanos, a habilidade do exercício da filosofia. A admiração e o espanto movimentam os indivíduos a buscarem significados para as coisas. Então, para Platão, esse camaradinho que está aqui do lado, tá? O filósofo ele é movido pela admiração e pelo espanto diante das coisas novas. Quando ele se admira diante do que é novidade, e aí começa o questionamento. Deixa eu exemplificar isso para vocês através de um videozinho muito bacana que eu encontrei na internet. É uma propaganda, lógico, né? Mas o vídeo, ele tem uma coisa muito, muito bacana aqui pra gente, tá? Que é justamente quando uma garotinha vê chuva pela primeira vez, tá? Olha só a reação dessa garotinha ao ver chuva pela primeira vez, gente. Ela estende as mãozinhas,
né? Ela está ali sentindo a chuva, admirada como é que água pode cair do céu, né? Como? E ela está ali extremamente admiradíssima, né? Olhando ali, né? Encantada. Então, a postura dessa criança é a postura que Platão fala em relação ao filósofo, que é a admiração diante do novo, o espanto diante do novo. Ela está ali com os bracinhos abertos, mas extremamente espantada por ver a chuva, né? Então, essa é a postura de admiração, de espanto. Não é espanto de filme de terror, tá? É um espanto totalmente diferente, que é justamente esse espanto da admiração, ok? Vocês podem continuar aí em casa, assistir o videozinho, muito bacaninha, né? Então, gente, né, para nossa aulinha de hoje, é isso. Então, deixo para vocês 3 perguntas importantes que quem prestou atenção na aula vai saber responder. 1, o que é admiração? 2, como é que surge a filosofia, que são os mitos? E 3, o que significa a palavra filosofia, tá bom? Então, esse é a grande questão da nossa aulinha de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula e tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo, tchau, tchau!